No 4º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor foi dirigida a Zacarias no 4º dia do 9º mês, de Casleu. Ora, Betel havia delegado Sarezer e Regmeleque com seus homens para apresentar ao Senhor as suas orações e fazer aos sacerdotes do templo do Senhor e aos profetas essa pergunta: porventura precisamos nós de chorar no 5º mês e jejuar como fazemos desde há muito tempo? A palavra do Senhor foi-me dirigida nesses termos: declara a todo o povo e aos sacerdotes: vós tendes com efeito jejuado e chorado no 5º e no 7º mês, durante estes 70 anos, mas foi realmente porque, por meu respeito que o fizestes, quando comeis e bebeis, não sois vós que comeis e bebeis? Não reconheceis nisso o ensinamento do Senhor transmitido pela boca dos antigos profetas, no tempo que Jerusalém era habitada em paz, ela e as cidades circunvizinhas, e quando a região do sul e a da planície eram ainda habitadas? A palavra do Senhor foi dirigida a Zacarias nesses termos: o Senhor dizia: julgai segundo a verdadeira justiça. Cada um de vós tenha um bom coração e seja compassivo para com seu irmão. Não oprimas a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, e não trameis em vossos corações maus desígnios uns contra os outros. Eles, porém, não quiseram escutar. Voltaram minhas costas revoltados e tamparam os ouvidos para não ouvir. Endureceram seu coração como um diamante para não entender as instruções e as palavras que o Senhor dos Exércitos lhes dirigia pelo seu Espírito por meio dos antigos profetas. Por isso o Senhor dos Exércitos indignou-se vivamente contra eles. Ele os chamou em vão e não foi atendido. Por isso, oráculo do Senhor dos Exércitos, não os ouvi quando clamaram a mim. Dispersei-os por todas as nações que lhes eram desconhecidas. Depois que partiram, a terra ficou abandonada e ninguém mais transitou por ela. Transformaram no deserto uma terra de delícias. A palavra do Senhor foi-me de novo dirigida nesses termos: eis o que diz o Senhor dos Exércitos: consumo-me de ardente amor por Sião, estou animado em favor dela, de violenta cólera. Assim fala o Senhor: eis que volto a Sião, venho residir em Jerusalém. Jerusalém chama-se a cidade de fidelidade, e a montanha de Sião a montanha santidade. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos: vê-se-ão ainda velhos e velhas sentados nas praças de Jerusalém, tendo cada um na mão o seu bastão. As praças da cidade regurgitarão de meninos e meninas que brincarão nas suas praças. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos: isso pareceu um milagre aos olhos dos sobreviventes desse povo. Naqueles dias, acaso será impossível aos meus olhos? Oráculo do Senhor dos Exércitos, eis o que diz o Senhor dos Exércitos: vou libertar o povo, tirá-lo das terras do Levante e do Poente, e conduzi-o a Jerusalém, onde habitará. Será o meu povo, e eu serei o seu Deus, na fidelidade e na justiça. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos: confortem-se em vossas mãos, vós todos que agora ouves os oráculos pronunciados pela boca dos profetas, que datam da época em que foram lançados os fundamentos para a reconstrução do templo. Até o presente não havia salário para o trabalho dos homens, nem dos animais, e não existia segurança alguma contra o inimigo para aquele que cuidava de seus afazeres. Eu tinha deixado todos os homens uns contra os outros. Mas agora não quero tratar os sobreviventes desse povo como nos dias de outrora. Oráculo do Senhor dos Exércitos: farei com que tudo prospere, a vinha dará a sua uva e a terra os seus frutos, o céu derramará o seu orvalho, e darei aos sobreviventes desse povo a posse de todos esses bens. Fostes um objeto de maldição entre as nações, ó casa de Judá e de Israel, mas vos libertar-vos
e sereis uma bênção. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos: eu decidi a fazer-vos mal quando vossos pais excitaram a minha cólera, diz o Senhor dos Exércitos, e não voltei atrás. Assim resolvo agora fazer o bem a Jerusalém e a casa de Judá. Não temas. Eis o que deves fazer: falai a verdade uns aos outros, julgai as portas de vossas cidades, segundo a justiça e a sinceridade. Não maquineis o mal em vossos corações contra o próximo. Não jureis falso, porque aborreço tudo isso. Oráculo do Senhor, a palavra do Senhor dos Exércitos foi-me dirigida nestes termos. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos: o jejum do sexto mês, como também o do quinto e do nono, serão doravante para Judá, dia de regozijo e de alegria, dias de festa. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos: virão ainda muitos povos e habitantes de grandes cidades. Os habitantes de uma cidade convidarão os habitantes de outra, dizendo: vamos e roguemos ao Senhor. Busquemos o Senhor dos Exércitos, também eu irei. Virão muitos povos e poderosas nações buscar o Senhor dos Exércitos em Jerusalém e implorar a face do Senhor. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia 10 homens de todas as línguas das nações tomarão um judeu pela orla de seu manto e dirão: queremos ir convosco, porque sabemos que Deus está convosco. Oráculo, a palavra do Senhor repousa na terra de Adraque e de Damasco, porque ao Senhor pertencem as cidades de Aram, assim como todas as tribos de Israel. E também a Mate, vizinha de Damasco, e em Tiro e Sidônia, apesar de sua sabedoria. Tiro levantou suas muralhas, amontoou prata como pó e ouro como a lama dos caminhos. Eis que o Senhor vai apoderar-se dela. Ele destruirá suas fortificações, o fogo a devorará. Ao saber disso, Ascalon se apavorará. Gaza ficará tremendo e Acarão igualmente, veio a sua esperança frustrada. O rei desaparecerá de Gaza, Ascalon ficará desabitada. Estranhos se instalarão e Azote destruirei a soberba do Filisteu. Tirarei de sua boca o sangue que comi e dos seus dentes as carnes abomináveis. E também ele será um resto para o nosso Deus. Ele viverá como a família de Judá. Acaron será tratada como Jebuseu. Montarei guarda junto da minha casa para protegê-la contra as idas e vindas. O inimigo não oprimirá mais o meu povo, porque doravante terei meus olhos sobre ele. Exulta de alegria, filha de Sião, solta gritos de júbilo, filha de Jerusalém. Eis que vem a ti o teu rei, justo e vitorioso. Ele é simples e vem montado no jumento, no potro de uma jumenta. Ele suprimirá os carros de guerra na terra de Efraim, e os cavalos de Jerusalém, o barco de guerra será quebrado. Ele proclamará a paz entre as nações, seu império estender-se-á de um mar ao outro, desde o rio até as extremidades da terra. Quanto a ti, por causa de tua aliança de sangue, libertarei os teus cativos da fossa sem água. Voltai, pois para a vossa terra, vós que viveis de esperança. Desde agora vos anuncio que vos indenizarei em dobro. Eis que retiro Judá como arco, tomo Efraim como flecha. Suscitarei os teus filhos, ó Sião, contra os filhos de Javã. Tornar-te-ei como a espada de um valente. O Senhor vai aparecer entre eles. Sua flecha fuzilará como um relâmpago. Ele vai tocar a trombeta e em meio à borrasca no sul aparecerá. O Senhor dos Exércitos protegerá Israel. Eles devorarão os atiradores de funda e os pisarão aos pés e beberão o seu sangue como vinho. Ficarão fartos como a taça dos sacrifícios e saturados como os cornos do altar. O Senhor, seu Deus, lhe assegurará a vitória naquele dia. O rebanho de seu povo brilhará sobre a terra como as pedras de um diadema. Que felicidade, que beleza será a sua. O trigo dará vigor aos jovens e o vinho saúde às donzelas.